Bom, pessoal, a gente vai resolver aí a 11ª questão da sua prova aí de 2013. Então vamos lá. Um técnico de laboratório dispõe de um recipiente com 2 litros de uma solução que contém 3 gramas de sal. Ele dispõe também de um segundo recipiente contendo mais de 2 litros de uma solução do mesmo sal, porém com concentração de 3 gramas de sal por litro. Ele deseja preparar 2 litros de uma terceira solução com uma concentração de 2 gramas de sal por litro, apenas misturando as duas soluções. O volume em litros que deverá ser usado do primeiro recipiente é de... Bom, pessoal, a gente está falando aqui de concentração. O primeiro passo é a gente entender como que se faz o cálculo de uma concentração. A dica que eu te dou aqui é sempre você observar as unidades. Repara que aqui ele fala, por exemplo, concentração de 3 gramas de sal por litro. Ou seja, a gente pode imaginar aqui que a concentração, ela é calculada da seguinte maneira. Gramas do sal, nesse caso aí, dividido por litros. É ou não é? Então você tem aqui a massa do sal dividido pelo volume aí da solução total. Com isso, a gente conclui que a fórmula para você poder calcular uma concentração é C de concentração, é igual a M sobre V. Lembrando que esse M aqui é a massa do soluto, é a massa do sal, no nosso caso aqui, e esse V vai ser o volume total da solução. Tudo bem? Agora eu vou voltar no enunciado e a gente vai tentar entender o que está acontecendo em cada etapa do processo aí. Então vamos lá. Um técnico de laboratório dispõe de um recipiente com 2 litros de uma solução que contém 3 gramas de sal. Eu preparei uma imagem aqui de um recipiente só para poder ilustrar e a gente conseguir organizar melhor essa informação. Então esse é um recipiente aqui que possui um volume de 2 litros e ele contém 3 gramas de sal. Então a massa do sal aqui é de 3 gramas. Com isso a gente consegue calcular a concentração do sal aqui aplicando essa formulinha. É ou não é? Então, concentração é igual a massa sobre volume. Então, no nosso caso aqui, a gente pode falar que concentração vai ser igual a 3 dividido por 2, massa do sal, dividido pelo volume total da solução. E a gente chega facilmente à conclusão que a concentração aqui é de 1,5 gramas por litro. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos continuar com a leitura aqui. Ele dispõe também de um segundo recipiente contendo mais de 2 litros de uma solução do mesmo sal, porém com concentração de 3 gramas de sal por litro. Então a gente tem aqui um segundo recipiente, só que para esse caso aqui, a concentração já foi dada para a gente. Já foi informado isso, concentração de 3 gramas por litro. Então, para cada litro de volume aqui, a gente vai ter 3 gramas de sal. Vamos lá. Ele deseja preparar 2 litros de uma terceira solução, com uma concentração de 2 gramas de sal por litro, apenas misturando as duas soluções. Então, a gente vai ter aqui um terceiro recipiente. E o que ele está querendo fazer aqui? Deixa eu trocar a cor do pincel. Vamos lá, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo pegar aqui um volumezinho desse primeiro recipiente, que eu vou chamar de V1, e um volumezinho desse segundo recipiente, que eu vou chamar de V2. Ele vai despejar esses dois volumes naquele terceiro recipiente ali e formar uma terceira solução. Essa terceira solução ela vai ter um volume total de 2 litros. Vamos anotar aqui. Então, ela vai ter um volume de 2 litros e uma concentração de 2 gramas de sal por litro. Então, ele não me deu a massa, vou deixar vazio aqui por enquanto, mas ele já me deu a concentração calculada. C igual a 2 gramas por litro. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, repara que com essas informações aqui, e que com essa fórmula que a gente deduziu no começo do problema, a gente consegue calcular a massa total de sal aqui. Só que você não precisa aplicar a fórmula não, vamos raciocinar junto. Eu tenho uma concentração de 2 gramas de sal para cada litro. Eu tenho um total de 2 litros. Quanto de sal que eu vou ter no total?
Se eu tenho 2 gramas para cada litro, e eu vou ter 2 litros, a gente tem uma massa aí de 4 gramas de sal. É ou não é? Então agora a gente vai relacionar essas informações aqui. Repara que se eu pegar esse primeiro volume de líquido aqui e juntar com esse segundo volume de líquido aqui, a gente vai ter um volume total de 2 litros. Então a gente consegue começar a escrever aqui a primeira equação. V1 mais V2 é igual a 2 litros. E cada volumezinho desse daqui, ele vai transportar uma quantidadezinha de sal junto com ele. Então, se eu pegar a massa de sal que vem junto com esse primeiro volumezinho aqui e juntar com a massa de sal que vem junto com esse segundo volumezinho aqui, tudo isso tem que me resultar numa massa total de 4 gramas. Então, a gente vai escrever aqui M1 mais M2 é igual a 4. Repara que a gente está começando a constituir um sisteminha de equação aqui, só que para a gente poder resolver esse sisteminha de equação, a gente tem que trabalhar com as mesmas incógnitas. Então, se eu estou trabalhando com volume na primeira equação, eu tenho que trabalhar com volume também na segunda equação. E a fórmula que a gente vai utilizar para relacionar isso é essa formulinha aqui. Então, vamos lá. Olha como que ela vai ficar. Se eu pegar esse V, que está dividindo o M, e passar para o outro lado da equação multiplicando o C, a gente vai ter aqui que M é igual a V vezes C. Então, aonde tiver M aqui, a gente vai poder trocar por V vezes C. Só que a gente consegue ir um pouco além aqui. Vamos falar dessa primeira amostrinha que a gente vai coletar aqui. A gente pode falar que a massa dela, M1, é igual ao volume dela, V1, vezes a concentração de sal nela. É ou não é? E a concentração a gente conhece, é 1,5. Então, vezes 1,5. E a mesma coisa para essa segunda amostra aqui. A gente pode falar que a massa dela, M2, vai ser igual ao volume dela, V2, vezes a concentração de 3 gramas por litro. Logo, a gente conclui aqui que M1 é igual a 1,5 V1 e esse M2 aqui é igual a 3V2. Fazendo essa substituição, a gente vai ter a equação de cima, eu vou só repetir, V1 mais V2 igual a 2, e a equação de baixo a gente vai colocar 1,5 V1 mais 3V2, isso tudo é igual a 4. Se a gente resolver esse sisteminha aqui, a nossa equação está morta. Bom, para a gente poder resolver esse sistema, uma das técnicas que a gente vai utilizar aqui é o método da adição. O que eu vou fazer? Eu preciso igualar os coeficientes de uma dessas incógnitas aqui. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar, por exemplo, a equação de cima toda por 3. Todos os elementos aqui a gente vai multiplicar por 3. Fazendo isso, multiplicando todo mundo, eu não altero a relação da minha equação aqui. Então, a gente vai ter aqui 3V1 mais 3V2, isso é igual a 6. E aqui embaixo a gente tem 1,5V1, vou só repetir, mais 3V2, isso é igual a 4. Bom, subtraindo uma equação da outra aqui, a gente vai conseguir escrever o seguinte: 3V1 menos 1,5V1, isso dá 1,5V1. 3V2 menos 3V2, corta. E 6 menos 4, isso é igual a 2. Bom, estamos quase no final aqui da nossa equação. Para a gente descobrir o valor de V1, tudo que a gente vai precisar fazer aqui agora é isolar ele. Então, V1 é igual a 2 dividido por 1,5. Essa seria a nossa resposta final. Só que se você olhar no gabarito aqui, não tem nenhuma alternativa escrita dessa forma. Por quê? Porque essa fração ela não foi simplificada ainda. Eu fiquei sem espaço aqui, então vou escrever aqui em cima. A gente vai fazer a simplificação daquela fração ali. V1 é igual a 2 dividido por 1,5. O primeiro passo aqui é tirar essa vírgula. Como que a gente faz isso? A gente vai multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 10. Que aí a vírgula vai dar um pulinho para frente e vai sumir. Então a gente tem aqui que V1 é igual a 20 dividido por 15. Agora que a gente já chegou numa fração aí que não tem número decimal, é só a gente resolver da maneira que você já sabe, simplificar dividindo pelos menores números possíveis.
Então eu vou dividir aqui tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou dividir aqui tanto em cima quanto embaixo por 5. Então 20 dividido por 5 é igual a 4. Então V1 é igual a 4 sobre 15 dividido por 5 dá 3. 4 sobre 3 litros. E essa é a nossa resposta final. 4 sobre 3 litros. Alternativa D. É isso aí. Essa foi uma questão muito complexa, mas vale muito a pena você entender o que foi dado em cada etapa aqui, porque esse é um tipo de exercício que ele é muito comum de ser cobrado, tanto na parte de matemática, quanto na parte de química, principalmente nos vestibulares de medicina. Então é isso aí, se tiver ficado qualquer dúvida, alguma etapa que não tiver ficado muito claro na sua cabeça aí, coloca suas dúvidas aqui no comentário, que a gente vai estar resolvendo aí com prazer. É isso aí, a gente se vê na próxima aula, aquele abraço, tchau, tchau!